quero, amado irmão, amada irmã, convidar você a acompanhar a leitura que eu farei no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, de 1 a 4. Esse texto, ele é muito conhecido. Quantas pregações, quantos estudos, quantas vezes nós nos valemos das palavras deste capítulo para destruturarmos a liturgia de um culto. E a responsabilidade, então, é grande, diante de muitas pregações, de muitos ensinamentos que você já recebeu. E eu quero te convidar, mais uma vez, para nesta noite meditarmos nesse texto, e a partir desse texto, nós leremos outros textos para a nossa edificação nessa noite. Por isso eu já quero fazer um pedido a você. O texto de Isaías 6, de 1 a 4, você já terá ele aí na sua tela. Mas eu quero que você esteja com a sua Bíblia próxima de você, seja ela a Bíblia impressa, seja ela na versão digital. Mas que você confira e leia comigo os textos durante a pregação que eu for solicitando a cada um dos irmãos. Isaías, capítulo 6, de 1 a 4, assim nos diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O trono não está vazio. Este é o tema da mensagem nessa noite, irmãos. O trono não está vazio. Diante de uma catástrofe, diante de um problema difícil, pensando com você aqui num incêndio, em que muitas vezes equipes de bombeiros vão se dirigir para atender aquela emergência. Quando chega alguém que não está ciente do que está acontecendo, ou alguém que quer tomar conhecimento dos fatos, muitas vezes é comum a pessoa perguntar: quem está no comando desta equipe que está aqui socorrendo esse prédio, esse incêndio? Quem está à frente dessa equipe? Quem está no controle? Quem é que está comandando essa situação? E aí vem a informação: olha, nós estamos sob o comando, sob a direção de um superior nosso, de um capitão, de um major. O comandante desta operação é a pessoa tal. Infelizmente, muitas pessoas, por conta do que nós estamos vivendo nos nossos dias, têm perguntado às vezes: quem é que está no controle de tudo isso que está acontecendo na humanidade? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus realmente tem controle sobre todas as coisas? Quem é que está controlando a terra e o universo diante dessa pandemia que assola a terra, diante dessa crise que se abateu sobre nós? Será que realmente Deus está cuidando de nós, está no controle? É interessante que eu conheço uma história, não posso afirmar se ela de fato aconteceu, mas uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás. Um voo desses de carreira aí, um voo doméstico, e de repente o comandante anuncia pelo áudio, pelo alto-falante daquela aeronave: estamos entrando numa zona de turbulência. E aí o sinal de atar os cintos já haviam acendido, e todo mundo atando os cintos, e realmente eram fortes turbulências, a ponto de até a equipe de comissários de bordo, que tinham muita experiência, começaram a ficar assustados. Um certo pavor começou a tomar conta daquele avião. Mas tinha um garotinho de aproximadamente 10 anos, que estava sentado com seus cintos afivelados, mas ele não demonstrava nenhum pavor, nenhum pânico. E as pessoas que estavam mais próximas desta criança ficaram curiosas e disseram: você não está com medo? Ele falou: não, mas olha só, está todo mundo apavorado, só você que está quietinho. Sabe por quê? O meu pai é o comandante deste avião. O meu pai é que está conduzindo este avião, e eu confio no meu pai, por isso que eu não estou desesperado.
Trazendo esta explicação, essa ilustração para nós, ainda que às vezes pessoas possam ter perguntado a você assim: onde está o teu Deus? Onde está o Deus que rege todas as coisas? Ele está no controle? Ele está cuidando de todas as coisas? E você deve dizer sim. Ainda que os ventos sejam contrários, ainda que nós estejamos passando por uma zona de turbulência muito difícil, o nosso Deus continua assentado no seu alto e sublime trono, e Ele reina para todo sempre, e Ele está no controle. A história que nós acabamos de ler nesses primeiros versículos, e você pode continuar depois a leitura, na sequência, a partir do verso 5 de Isaías 6, retrata para nós a experiência que Deus dera ao seu servo Isaías. Isaías, que conforme nos diz o capítulo 1, vale a pena você conferir, diz que ele recebeu uma visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, e ele profetizou durante o período de 4 reis, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías, provavelmente, segundo os estudiosos, ele pertencia até à corte, à nobreza. Era um servo de Deus, um jovem, e que certamente ainda na sua juventude pegou o final do reinado do rei Uzias. E é interessante que o texto que nos apontam aqui fala isso, e nós vamos daqui a pouco trazer algumas informações importantes aos irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Muitas pessoas, a título apenas de introdução, irmãos, ficam pensando: por que será que essa história que retrata a experiência, essa visão que o Senhor deu a Isaías, e que, por que não dizer, podemos dizer que aqui está o seu comissionamento, o seu chamado para ser profeta, por que este capítulo não está lá no capítulo 1, como se esperaria? Na abertura do livro, o registro da experiência do chamado. Muitos estudiosos têm várias interpretações para isso. Desde os dias em que eu estava estudando no seminário, isso já se passaram 21 anos, com um dos meus professores e mestres ali, eu aprendi que para Isaías, a sua experiência pessoal não era mais importante do que a mensagem que ele deveria transmitir à tribo de Judá e Benjamim. Portanto, você encontra do capítulo 1 ao capítulo 5, já uma apresentação do cenário triste, do cenário da decadência espiritual que Judá, porque o reino do norte já tinha se desviado totalmente do Senhor, a Síria já tinha se abatido contra o reino do norte, mas Judá infelizmente está indo na mesma direção de idolatria, de apostasia, de desobediência. Então você que conhece o livro do profeta Isaías, sabe que esse profeta messiânico, o profeta mais citado no Novo Testamento é este. Seu livro com 66 capítulos, alguns chegam a dizer até que ele é como se fosse um resumo dos 66 livros da Bíblia, por uma coincidência do número de capítulos e o número de livros da palavra de Deus entre Antigo e Novo Testamento. Isaías, o servo de Deus, está agora recebendo esta visão. Alguns também querem supor que ele estivesse no templo, e durante a sua oração, a sua adoração ao Senhor no templo, ele recebeu esta visão do Senhor. Nós não temos como afirmar categoricamente que Isaías estava no templo, mas nem que ele não estivesse no templo, ele teve essa experiência com o Senhor. Deus deu essa experiência a ele, e certamente você que conhece a história de Isaías sabe que após essa visão, após essa experiência, ele não foi o mesmo. O Senhor estava lapidando não só os seus lábios, onde ele faz essa confissão no verso 5, mas toda a sua vida, para que ele pudesse ser profeta diante de Judá. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque existem muitas controvérsias sobre Isaías. Alguns acham que ele não escreveu todo o seu livro. Alguns acham que ele é o autor da primeira parte, ou da primeira metade, até o capítulo 39, mas a partir do capítulo 40 seria um outro Isaías, ou outros autores. Eu particularmente creio que você também crê assim, que Isaías é o autor de todo esse livro.
de toda a narrativa, de toda a história, de toda a profecia, dessa visão que ele recebeu da parte de Deus. O trono não está vazio, querida igreja. Por mais que você às vezes de repente possa pensar assim: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus tem olhado para a nossa nação? Será que Deus tem olhado para a terra e tem contemplado o que está acontecendo na terra? Ele está no controle, Ele sempre esteve no controle. Ele nunca deixou de estar assentado no seu alto e sublime trono. E é muito interessante que Isaías faz questão de pontuar quando é que ele recebeu essa visão do Senhor, quando é que ele teve essa experiência com o Senhor. E ele diz que foi no ano da morte do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias, irmãos? O rei Uzias, segundo a palavra de Deus, e você pode confirmar depois disso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. Filho do rei Amazias, um dos reis de Judá. Amazias, segundo a palavra de Deus, diz que começou fazendo o que era reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. Amazias, durante o seu reinado, enfrenta Edom, mas depois se apropria da idolatria dos edomitas, e isso pesa, e o profeta vai falar contra o rei Amazias, ele não dá crédito. E Amazias então tem uma morte final, e agora o seu filho, com 16 anos, Uzias assume o trono de seu pai e vai reinar por 52 anos em Judá. Olha só, irmãos, nós temos o Davi, o rei mais importante, 40 anos de reinado. Nós temos Salomão, o filho de Davi, 40 anos de reinado. Mas agora nós encontramos um rei que esteve à frente do povo por 52 anos. E se você ler segundo Crônicas 26, você ficará impressionado com a estratégia, como este homem empreendeu várias coisas no seu reinado, trazendo então para Judá estabilidade, segurança, paz. Ele possuía um exército equipado das melhores armas, ele era amigo da agricultura, ele construiu um açude, ou seja, não havia falta de nada, e isso trouxe paz e segurança. E o povo então, querendo não dizer, se acostuma a ter um rei assim, alguém que está sentado no trono de Judá, alguém que está ali dando segurança para o povo. Mas infelizmente aconteceu um fato que manchou a biografia deste rei. Ele começou a se julgar forte, o seu coração se exaltou. Esse é um perigo que nós corremos, diante dos seus feitos, diante das suas realizações. O coração de Uzias se exalta, e Uzias agora vai fazer algo que não é da sua competência. Ele é rei, não sacerdote, muito menos sumo sacerdote. E ele entrou onde não deveria entrar. Ele foi censurado pelos sacerdotes, que se uniram para tentar tirar. Ele não quis ouvir aqueles sacerdotes. E ainda Deus foi misericordioso com Uzias. Ele colocou na testa um sinal de lepra. Ele não pôde mais continuar o seu reinado do palácio, mas teve que morar numa casa retirada. E nós sabemos que depois, seu filho Jotão, após a morte de Uzias, vai assumir o reinado. Nós sabemos que depois de Jotão vem Acás, e também vem o rei Ezequias. Nós entendemos que Isaías profetiza nesse período. Agora você pode imaginar um jovem que teme a Deus, é verdade, mas que está talvez perplexo como toda Judá estava. E agora? O rei Uzias morreu, um rei que trouxe paz, prosperidade, segurança, estabilidade para nós. E paralelamente a esse episódio, irmãos, a Assíria começa a ganhar força novamente. A Assíria começa a invadir terras novamente. A Assíria começa a invadir povos novamente. E a Assíria agora é um inimigo, é uma ameaça constante sobre Judá. Nós sabemos que depois a Assíria será destruída pela Babilônia, pelos caldeus. E são os babilônicos que vão levar cativo a tribo de Judá para o cativeiro. No ano da morte do rei Uzias. Então isso é muito significativo. Ele fez questão de dizer, foi neste dia, ou neste ano, melhor dizendo, quando nós estávamos pensando o que será de nós agora, porque não tem mais o rei Uzias, ele morreu. Será que Jotão vai fazer o mesmo que o seu pai? Mas aí, amados irmãos, ele está naquele momento ali de adoração ao Senhor, e o Senhor lhe agraciou, lhe dando essa visão. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono.
Irmãos, nós não temos como descrever essa cena, porque faltam palavras para descrever essa manifestação, essa teofania de Deus. Como é que ele estava ali? Alguns estudiosos dizem que ele está sentado ali vendo a segunda pessoa da Trindade. Jesus ainda não havia encarnado, mas é a pessoa de Deus, o Deus único, que também é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele diz que ele contemplou o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E isso nos ensina, igreja, que ainda que você muitas vezes tenha medo dos tempos e dos dias que estamos vivendo, ao longo da história do povo de Deus, trazendo para mais perto de nós, talvez nos nossos anos, esses últimos anos, no início desse século 21, Deus nunca deixou de estar no controle, como algumas pessoas dizem. Existem alguns por aí que têm defendido uma teoria de que Deus não tem ciência de todas as coisas, que Deus não está no controle de todas as coisas, que algumas catástrofes aconteceram a despeito de Deus. Não creio assim. Deus reina para todo sempre. Deus está no controle de todas as coisas. Então, nesta noite, que nós já começamos o culto, pelo prelúdio dizendo, Ele exaltado, o Rei exaltado. Nessa noite que nós já cantamos, glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. Deus quer que você, meu irmão, que está aí na sua casa agora, você, minha irmã também, não duvide disso. O trono não está vazio, o Senhor está sentado no seu alto sublime trono. Talvez a insegurança do povo de Judá, diante da morte do rei Uzias, quem é que vai assumir o trono? Será que Jotão dará conta? Mas eles deveriam lembrar, e Deus deu essa visão para Isaías: Isaías, não tenha medo do que vai acontecer no trono de Judá, porque eu estou assentado no meu alto e sublime trono. O texto fala dessas figuras maravilhosas, conforme nos diz aqui, a partir do verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, vocês podem imaginar esses seres angelicais, diferenciados de outros anjos, serafins. Talvez você tenha de construir a imagem, nós não temos como descrever a figura desses serafins, que alguns termos até no original diz que eram anjos abrasadores. Eles tinham 6 asas, a majestade e a glória de Deus era tremenda, que eles cobriam com o rosto, com as 2 asas do rosto. Com mais 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Mas eles cantavam um para si, como se fosse ali um grande coral. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ó, meu irmão, minha irmã, os dias são maus, a crise tem se abatido, já na área econômica também e em outras áreas. Temos algumas preocupações, temos alguns medos, mas não duvide, o Altíssimo, o Santo, o Majestoso, o Glorioso Deus, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e os serafins estão dioturnamente declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós não devemos duvidar disso, irmãos, ainda que ventos contrários, ainda que vozes dissonantes digam para nós o contrário, cadê o seu Deus? Muitas pessoas estão colocando na conta de Deus a culpa de muitas coisas que têm acontecido na humanidade, mas o homem tem colhido muitas vezes aquilo que ele próprio plantou, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, porque ele está em rebeldia contra Deus. Mas Isaías está recebendo da parte de Deus essa visão maravilhosa, que o levará a um reconhecimento terrível, porque não há homem, não há mulher que contemplando a glória e a majestade de Deus possa sair dessa presença, dessa visão, dessa experiência do mesmo jeito como entrou. Ouvindo uma pregação recentemente sobre esse mesmo texto, o pregador dizia que é muito comum hoje, muitas pessoas falarem assim, olha, eu tive uma experiência com Deus, Deus se revelou para mim, Deus apareceu para mim, só que depois a pessoa diz que ela continuou fazendo normalmente as coisas que ela estava fazendo, eu estava em casa, eu estava cuidando de alguma coisa, eu estava no trabalho, e aí o que aconteceu? Não, foi uma experiência gostosa, maravilhosa, e pronto, acabou. Impossível. Se você tivesse uma experiência como essa do profeta Isaías, você também certamente diria, ai de mim, eu estou perdido,
Não foi assim com os outros experientes irmãos, não foi assim com Daniel, não foi assim com Ezequiel. Homens que estiveram diante de Deus e que Deus se revela a eles. O próprio Moisés, que queria ver a face de Deus, Deus falou: não pode, Moisés, eu vou te colocar aqui atrás da penha, desta rocha, e vou passar pelas costas, você me verá pelas costas. Mas isso foi suficiente para o rosto de Moisés brilhar diante da glória, do lampejo, de um vislumbre da glória de Deus. Pode imaginar essa cena, irmãos, serafins adorando o Senhor, Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O texto prossegue e diz que essa cena gloriosa, no verso 4 então diz para nós assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. O lugar ali, conforme nós falamos, não temos como afirmar categoricamente que era o templo de Jerusalém. Que visão era esta? Se ele de fato estava ali, no local físico, ou ele estava tendo uma visão, como nós leremos no final desta noite a mensagem lendo o Apocalipse. Mas ele diz que o lugar tremeu. Tremeu diante da adoração daqueles serafins, diante do altar, diante do trono, melhor dizendo, do Senhor. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. É bem verdade. Hoje, nós aqui particularmente da Igreja Presbiteriana da Lapa, tivemos os nossos líderes, com seus familiares, os oficiais da igreja, e foi um momento certamente de muita emoção para irmãos que há mais de 17 domingos não pisavam aqui nos átrios do templo da igreja. Certamente outros irmãos estão ansiosos para esse dia voltar e toda a igreja estar aqui reunida. Mas uma coisa é certa: por mais que as igrejas estivessem com as suas portas fechadas, não podendo realizar os seus cultos presenciais, nós não paramos de adorar o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os serafins não pararam um dia sequer, e jamais pararão, não importa a crise que se abata sobre nós, o Senhor estará sendo adorado no seu alto e sublime trono. Portanto, irmãos, eu e você, somos desafiados nesta noite a crer, jamais duvidar, o trono não está vazio. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Os serafins estão adorando o Senhor. E é interessante que o texto diz que depois que houve esse tremor, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Para aqueles que estudaram no seminário como eu, nós sabemos que essa expressão infeliz, que muitas vezes nós seminaristas usávamos, se nós soubéssemos, e sabemos infelizmente, da onde é que ela foi tirada, nós não brincávamos com esse texto. E a casa se encheu de fumaça. Porque você sabe o que isso significa, irmãos? Que fumaça é esta? É a glória do Senhor, a Shekinah de Deus se manifestando, como que o incenso ali naquele lugar tomou conta daquele lugar, provando que a glória do Senhor estava ali. Isso já aconteceu na história de Israel. Na consagração do tabernáculo, o Senhor se manifestou com a sua glória. Quando o Senhor preparou o povo ao pé do monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava diante do povo. Nós não podemos brincar, irmãos, com coisas sérias, sobretudo com as coisas santas do Senhor. A casa se encheu de fumaça, é a ideia de que a casa se encheu da glória de Deus, da presença de Deus. Nós cantamos: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Não brinque com coisa séria. Você foi criado para o louvor e a glória do Senhor. Não tem crise, não tem pandemia, não tem guerra, por mais que essas coisas possam atingir a nossa parte física, o nosso corpo, pode nos ceifar da vida, mas só que certamente nós estaremos com o Senhor eternamente, porque o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Como eu disse há pouco, diante dessa visão, diante dessa experiência gloriosa, Isaías vai dar um brado, ele vai gritar: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas quando ele faz essa confissão, e que nós precisamos fazer sempre diante dessa majestade, ele recebe da parte de Deus o perdão.
a purificação dos seus pecados, situado ali na região dos seus lábios. Alguns dizem até porque ele usaria seus lábios para profetizar, mas talvez o seu problema seja em outra parte da sua vida. Confesse, você está diante de Deus, porque você está em casa agora, talvez assentado aí com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu esposo, talvez você esteja até sozinho. Lembre-se, você está na presença do Todo-Poderoso. Talvez você diga, mas eu não estou dentro da igreja, então aqui em casa eu estou adorando a Deus de qualquer jeito. Não, você está na presença do Todo-Poderoso, e Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Eu quero, amados irmãos, ler um outro texto, caminhando aqui para os instantes finais. Olha que coisa linda, essa experiência que Deus dera a Isaías, também deu a João, quando estava exilado, lá na ilha de Pátimos, e o Senhor Jesus então se revela a João, e pede para que ele escreva e encaminhe às 7 igrejas da Ásia aquela revelação de um Cristo exaltado. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Acompanhe a leitura que eu farei deste capítulo. Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse texto é glorioso, irmãos, completando a experiência que Deus dera ao profeta Isaías, que no ano da morte do rei Uzias, um rei singular, um rei especial, passando a dinastia de Davi e de Salomão, talvez o rei que mais marcou, não só pelo período longo do seu reinado, mas pelos seus feitos, um homem que realizou muitas coisas e que trouxe estabilidade para Judá. No ano da sua morte, ano 742 a.C., assim como o jovem ainda, o profeta Isaías e tantos outros deviam estar perplexos, perguntando: e agora? O que será de nós? A Síria está chegando, a Síria é a superpotência da época, nós não temos como enfrentá-la, o rei Uzias não está mais aqui, quem vai cuidar de nós? Quem está no controle? E Deus responde para Isaías: eu estou no controle, Isaías. Eu estou assentado no meu alto e sublime trono. E nesta noite, Deus está falando comigo e com você, igreja do Senhor Jesus:
Ele continua assentado no trono e nunca deixará de estar lá. O trono não está vazio, nunca esteve e nunca estará. Portanto, amada igreja, não temas, creia somente. Essa turbulência vai passar, mas devemos estar preparados, porque poderão vir outras. Não que eu estou aqui pregador de caos, mas a Bíblia diz isso para nós. Dos tempos difíceis, dos dias maus, e você não pode se desesperar diante desses temas, mas você tem que continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, crendo que Ele está no trono, assentado no trono, e os serafins e os seres angelicais estão lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não duvide. Talvez se alguém perguntar para você: e aí, quem está no controle dessa pandemia? Quem está no controle desse fenômeno que está acontecendo no mundo? A ONU? A OMS? O governo federal? O governo estadual? O governo municipal? E você vai responder: não, 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 não. Quem está no controle, quem sempre esteve no controle, é o nosso Deus soberano. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele reina, Ele é o Senhor dos senhores. Talvez a história daquele menino, que diante de uma turbulência terrível que estava naquele avião, todo mundo assustado, os comissários de bordo experientes, treinados, todos apavorados, mas um menininho assentado lá, de cinto afivelado, não está demonstrando nenhum pavor, nenhum medo. E alguém lhe diz: você não está com medo? Não. Por que você não está com medo? Porque o meu pai é o comandante deste avião. Meu pai é experiente. E nós vamos sair dessa. É muito pobre essa ilustração para eu dizer que Deus é o nosso comandante, mas Ele está no controle. E Ele promete guardar os seus. Ele promete nos proteger. Portanto, não duvide. Nós vamos entoar um hino, que normalmente nós cantamos esse hino sempre no início do culto. É um dos hinos que nós preferimos cantar em abertura de cultos. Ele é próprio para isso. Mas hoje nós cantaremos o hino 19, Rei Sublime, para que você, atentando para essa verdade do Senhor, que acabou de ser transmitida a nós pela sua palavra, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, você vai declarar. Olha só que coisa linda, eu faço questão de ler a primeira estrofe. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. A nossa reunião, o culto, daqui a pouco vai terminar, fisicamente falando. A transmissão vai encerrar daqui a pouco. Mas não caia na besteira de achar que acabou o culto. O culto é vida. Sua vida é um culto. E os serafins continuarão lá, dioturnamente declarando diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.